princípios, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 5, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22. Efésios 5, 22. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então ele começa a trabalhar primeiro com a esposa, trazendo esse princípio de submissão, e a gente vai entender que esse princípio de submissão não significa escravidão, não significa que a mulher é inferior ao marido por ser submissa a ele, nada disso. Cristo se submeteu ao Pai e não é inferior ao Pai. A Bíblia diz que nos mostra que Cristo e o Pai são coiguais em poder, em atributos divinos. Mas mesmo assim, Cristo voluntariamente, na economia de Deus, decidiu se submeter ao Pai, à vontade do Pai. Então, quando a mulher se submete ao esposo, não significa que ela é inferior. Não, ela entende, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, como a Bíblia nos orienta que o marido é o cabeça, a cabeça que significa que ele é a fonte, portanto, ele é aquele que tem a responsabilidade diante de Deus de conduzir a família, de liderar a família, de direcionar a família. Então a mulher se submete a essa liderança no Senhor. Mas o que a Bíblia diz então? Que a mulher deve ser submissa. Esse é um princípio bíblico. É um princípio também que significa respeito para com o marido. Porque essa é a necessidade número 1 do homem no casamento. Respeito, ser respeitado. A necessidade número 1 da mulher no casamento é ser amada, do homem ser respeitado. Então, quando a mulher entende isso, que o seu marido tem a necessidade de que ele seja respeitado e ela se submete em respeito ao marido, em respeito à liderança dele, ela está cumprindo um princípio bíblico. A Bíblia diz que isso é tão importante. Lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que isso é tão importante, o respeito da mulher para com seu marido, a submissão da esposa para com seu marido, que ela consegue ganhar o marido para Cristo, se o marido ainda não for cristão, apenas pela sua submissão, apenas pelo seu comportamento, apenas pela sua submissão. Leia lá, depois anote aí, 1 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 7. Você vai ver que a mulher, se ela for submissa, ela consegue conduzir o seu marido a Cristo pela sua submissão, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Então é um princípio para a esposa se submeter ao marido. E como eu disse, isso não significa que ela é inferior ao fazer isso. O que é submissão? Não é escravidão, não é subserviência. Submissão significa que a mulher entende o propósito de Deus para a vida do seu esposo e para a família, e ela se submete a essa missão, ela se submete a esse propósito. Submissão, ela está debaixo dessa missão que Deus deu ao marido. Agora, Deus também traz um princípio para o marido. Qual é? O princípio de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha o verso 25 como é que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então olha só, o que Paulo está nos ensinando aqui? Ele está dizendo: marido, ame a sua esposa, não de qualquer maneira, não com amor sentimental, não com amor de Hollywood, um amor hollywoodiano, mas como Cristo amou a igreja. De que forma foi que Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela, se doando por ela, morrendo por ela, entregando a sua vida por ela, doando-se por ela, pela igreja. Então a Bíblia diz que esse é o padrão, esse é o modelo, é o mesmo modelo. Então Cristo é modelo para a esposa de submissão, porque ele se submete ao Pai voluntariamente.
Então ele é um modelo para a esposa de submissão, mas também Cristo é um modelo para o marido de amor sacrificial, de amor que entrega, de amor que renuncia, de amor que é capaz de ir até as últimas consequências. Então, às vezes, algumas irmãs, algumas mulheres reclamam da Bíblia dizer que a mulher precisa ser submissa ao marido, mas a Bíblia também diz que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. E eu penso até que essa é uma missão ainda mais desafiadora. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de, se necessário for, dar a vida por ela, entregar a vida por ela. E se for necessário que isso seja literal, que assim seja. Então, Deus traz na sua palavra princípios para abençoar a família. A questão é, nós estamos dispostos a praticar esses princípios, nós estamos dispostos a cumprir esses princípios, nós estamos dispostos a aplicar esses princípios em nosso casamento, em nossa família, porque não basta conhecer. Tem muita gente que conhece muito disso que eu estou falando, mas o nosso desafio é aplicar isso diariamente, no nosso casamento, na nossa família, no relacionamento com os nossos filhos. Esse é o nosso desafio constante. Então, conhecer, entender, compreender, mas agora vem a sabedoria, que é aplicar esse conhecimento ao nosso relacionamento familiar. Então ele diz que o marido precisa amar a esposa com esse amor sacrificial. Eu disse que a necessidade número 1 da esposa é o quê? É ser amada, é sentir-se amada. E a do homem é ser respeitado. Olha como o Senhor é sábio. Por isso que ele diz para a mulher, seja submissa ao seu marido. Por quê? Porque o homem tem necessidade de ser respeitado, de sentir-se respeitado. Por isso que ele diz para a mulher, para o marido, ame a sua esposa. Por quê? Porque a mulher tem necessidade de ser amada e sentir-se amada. Então, se essas necessidades básicas foram supridas no casamento, o casal vai estar bem. Consequentemente, os seus filhos estarão bem. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos não são presentes caros. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver uma vida conjugal abençoada, é viver uma vida conjugal satisfatória, é viver uma vida conjugal à luz da palavra de Deus, é viver uma vida conjugal em que os seus filhos cresçam em um ambiente onde eles percebem e veem o amor e o respeito que os pais deles dedicam um ao outro, devotam um ao outro. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver uma vida conjugal saudável, porque isso vai reverberar, ecoar nos seus filhos, nos seus netos e em toda a sua descendência. E em toda a sua descendência. Então, por isso que a Bíblia nos ensina esse princípio tão poderoso. E aí ele diz, verso 31 em diante, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33, não obstante vós, cada um em particular, olha o que diz verso 33, não obstante vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa, e a esposa respeite ao marido. Olha que interessante isso. Marido, ame a esposa respeite ao marido. Porque a necessidade do marido é ser respeitado e da mulher ser amada. É simples. O que nós precisamos é entender aquilo que é o óbvio, é o princípio de Deus, e aplicar isso que é o óbvio de Deus em nossos relacionamentos familiares.